Um instrumento bem peculiar para a arte final é o bico de pena. Para quem não sabe, esse cara aqui foi o precursor de todas as canetas que vocês conhecem hoje. E o motivo pelo qual ele não desapareceu é porque ele possui características e efeitos próprios que só esse cara aqui consegue. Existem diversos tipos de pena, e nesse vídeo aqui eu vou apresentar algumas delas para vocês e também mostrar algumas formas mais adequadas de você usá-las. Preste atenção! Quando você comprar o seu bico de pena, antes de usá-lo, passe fogo na ponta com fósforo ou isqueiro. Isso porque o metal da pena ainda pode conter resíduos do óleo do molde de fabricação e pode influenciar no deslizamento de tinta. É uma medida preventiva, ok? Mas é só um foguinho rápido, não vai torrar o bagulho, hein? Como funciona o bico de pena? Tá vendo que quando eu pressiono a ponta no papel, a pena abre como se fosse um garfo? Então, essa abertura é que será responsável pelo deslizamento de tinta e variações da espessura do traço. Tá vendo que tem um buraco na pena e que ele liga-se com a fenda dela? Existe uma lógica para isso. Quando você molha a ponta da pena na tinta, é possível observar que a tinta não cai. Isso se dá justamente pelo buraco. Como assim? Se a pena não tivesse esse buraco, ela ia virar uma colher. E quando você virasse a pena para escrever, a tinta ia escorrer com uma gota caindo, ficando impossível de trabalhar. Por causa do buraco, haverá também a tendência da tinta tentar escorrer por ele, mas o buraco tem uma medida adequada para que a gota da tinta não consiga se formar e passar por ele, de maneira que o ar segura a tinta em equilíbrio no buraco com a ponta e a tinta não cai. A pena não será capaz de segurar uma quantidade de tinta maior do que o espaço da ponta até o buraco. E esses espaços são todos milimetricamente calculados para que a pena funcione. É uma física um tanto precisa, pois estamos lidando com uma gota de tinta. Mas o que importa é que funciona, e alguém teve a incrível capacidade de inventar uma coisa dessas. Quando você pressiona a pena no papel, você irá abrir a ponta do garfinho, de maneira que entre ar na ponta e no buraco. O papel, logicamente, irá absorver uma parte da tinta, então ela escorre. Dada essa abertura da ponta da pena, o instrumento então permite fazer traços com variações de espessura. Quanto mais pressão você colocar, mais grosso o traço ficará. Quanto menos, mais fino. Repare que a pena literalmente raspa no papel. E com pressão, afinal você está raspando na superfície da textura do papel. De maneira que se o papel for muito fino, ele vai rasgar e não vai suportar. Quando você usar a pena, use-a somente no sentido côncavo da ponta. Se você fizer do contrário, sua pena vai virar uma lança no papel. Vai rasgar e zoar tudo. É possível com algumas penas fazer riscos no sentido oposto. A espessura fina será mais mantida, mas nem sempre você tem controle sobre o que vai acontecer. Comigo, a ponta já quebrou ao tentar fazer isso. Existem uma infinidade de penas. A mais comum e fácil que você vai encontrar por aí é a pena mosquito. Papelarias convencionais às vezes têm, dá pra brincar. E para quem nunca usou, eu recomendo que você comece por essa, porque é mais barata e vai te dar uma noção considerável para manipular o instrumento. As penas profissionais mesmo são tipo essas daqui. Essa é da Speedball, tem a da Koh-i-Noor também. A pronúncia do nome deve estar errada, ok? Essa base da pena é vendida separadamente, variam a espessura e a aparência, aí vai do seu gosto. As pontas também são vendidas separadamente e é aí que existe uma cacetada delas. Eu não conheço e nem experimentei metade das penas que existem. Muitas têm aplicações específicas que eu não faço ideia para o que seja. Eu sei que tem pena que serve só para fazer serifa, tipo o Font Times New Roman, que tem aquelas pontinhas do lado em cada caractere, manja? Algumas não tem buraco na pena, e logicamente há um motivo físico para isso. Enfim, e de todas essas infinidades de penas que existem, a pena que eu recomendo vocês usarem para desenhar é a famosa e toda poderosa pena G. Essa é de longe a melhor pena que existe para ilustração em quadrinhos. Se você faz ilustração e comprar outras penas, essa em particular, com certeza será a que você mais vai usar. Cuidado também com a escolha do nanquim. Pega o nanquim dos bons, ok? Eu recomendo Talens, Trident ou da Faber.
Tem uns chineses aí que também funcionam. Não recomendo os escolares, pois tem tinta muito diluída e os traços não vão funcionar como deveriam. Lembra que eu falei que a pena raspa no papel? Então, tá aí outra frescura de se trabalhar com pena, a escolha do papel. Tem um papel de uma empresa alemã chamada Schweller, que dizem ser o melhor e mais indicado para bico de pena. Eu usei uma vez há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo a mexer no bico de pena. Depois, nunca mais. O motivo é que o Schweller, além de difícil de encontrar, ele é extremamente caro no Brasil. É coisa de tipo uns 4 ou 5 reais por folha. Ou seja, um bloco de 20 folhas custaria 100 reais. É totalmente inviável. Se for experimentar papéis para trabalhar com bico de pena, eis minhas recomendações. Papel Opaline, papel Schweller, papel couché fosco ou o papel da Cras, que nós produzimos. Teve cara que comprou o nosso papel só para trabalhar com pena e me escreveu elogiando que o papel aguentou muito bem. Fiquei bem contente com isso. Todos os papéis que você for tentar com a pena devem ter no mínimo 150 gramas. Senão, a fibra não aguenta e o traço vai estourar. E os preços variam de loja para loja. Bicos de pena são pouco usadas, dada a sua dificuldade de encontrar para vender, particularidades no uso delas e principalmente pela dificuldade de encontrar um papel adequado para trabalhar com elas. Por isso, quando você comprar suas penas, cuide muito bem delas, mantenha elas limpas e guarde elas em lugares adequados. Não deixa no estojo vagando por aí se você não for usar. Coloca em alguma caixinha, alguma coisa, não deixa ela pendurada assim, espetando os lugares que pode estragar. E quanto aos papéis, os que haviam no mercado, eles são muito caros. Isso inviabilizava um pouco das pessoas de trabalharem com a pena. Mas cabe a você experimentar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, o site oficial da Cras e o link, que agora é loja virtual, para você comprar os papéis especiais para quadrinhos e desenho da Cras que aguentam pena e pincel. A gente vende eles a um preço mais acessível do que os importados e ele tem até algumas funcionalidades a mais que alguns não têm. Embora você tenha aqui as linhas azuis de medida de página de quadrinhos, um diferencial do nosso papel é que tanto a frente quanto o verso eles são iguais. Tem alguns papéis importados que o verso ele é mais poroso e aí quando você passa um traço ele chanfra, ele abre. O nosso não. Tanto a frente quanto o verso eles são iguais. Então você pode usar o verso como se fosse um papel sem nenhuma marca para fazer ilustração. E antes que alguém me chame de marqueteiro, deixa eu falar. É marketing sim, tá? Mas o nosso papel é de fato mais barato, acessível e com funcionalidades mais amplas que muitos papéis importados por aí. Fizemos esse material porque é um absurdo ter que pagar 50 ou 60 reais num bloco de 20 folhas por causa de impostos. Não vale tudo isso. Preço justo. Então adquira suas penas e seu papel especial e manda ver esses desenhos! Então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.